Muito boa noite a todos, sejam aí muito bem-vindos, né? Estamos então dando início aí ao nosso evangelho desta segunda-feira. Como sempre, iniciamos aí com uma leitura, né? Fonte Viva de Emmanuel. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições à luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Muito bem. E assim então vamos fazendo a preparação para o nosso evangelho dessa noite. Como sempre, pedimos a todos que nesses momentos procurem aí respirar fundo, pausadamente. Procure se desligar de toda e qualquer preocupação do seu dia. Procure se unir aí ao seu anjo protetor, ao seu anjo de guarda, né, ao seu mentor individual. E assim vamos nos preparando para o evangelho dessa noite. Vamos formando uma união fraterna entre todos. Vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da nossa casa pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos às equipes protetoras, aos índios Bogotá e Itaporã, pela limpeza e proteção do ambiente.
Lembrando sempre para vocês, né, mentalizarem essas equipes de harmonização e limpeza, adentrando aí todas as dependências dos seus lares. Vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Maria de Nazaré e Irmã Sheila. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. Vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e à espiritualidade presente. Que assim seja. E agora aquele conjuntinho de frases que nós sempre pedimos para vocês repetirem conosco. Ok? Pai, organiza a minha vida e assuma o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e o discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança. E impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças acabam, Deus renova. Quando dizemos não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus, no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Amém. E agora então fazemos, né, um Pai Nosso, uma Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje nós vamos ter, vamos chamando aí o nosso querido Fernando Brandão, ele vai participar hoje com a leitura do Evangelho. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio, tudo bem? Um grande abraço para todos aí. Tudo em ordem com vocês? Tudo sob controle? Tá bom. Podemos começar?
Então, amados irmãos, boa noite a todos. É sempre com muito carinho e muita gratidão que a gente vem a esta casa, né? Nosso querido Lar Seara Esperança, que agora de maneira virtual, mas com todo o centro, toda a energia, né? E sentindo realmente a presença dos mentores. É realmente impressionante, né? Como a gente se sente na preparação desses evangelhos. A gente pensa, cada um na sua casa, fica difícil para o plano espiritual. Nada. É mais fácil todo mundo no salão. Não, não. É claro que deve facilitar alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, Jesus mesmo disse que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele estaria entre elas. E é impressionante como aqueles que procuram se ligar realmente, é como se a gente estivesse lá, no local físico da nossa Seara Esperança. Né? É como se estivéssemos todos juntos, o envolvimento, o carinho, aquele amor, né, que a gente sente de toda a cúpula espiritual, dos mentores. Né? Então é impressionante isso, é o nascimento de uma nova era para gente que falava tanto em pensamento, em vibração, em energia, né? E agora a gente tem que provar tudo isso, né? A gente e estamos sentindo assim com muita gratidão mesmo esse trabalho muito significativo, né, do plano espiritual. Muito bem. Então, em primeiro lugar, o agradecimento pela oportunidade do trabalho, né? É sempre com muito carinho que a gente vem aqui. E, Júlio, eu vou pedir licença a você, e ao Mauro também, né, que nos escuta, para dar um recado. E eu vou dizer o seguinte: tá tudo bem aqui em casa, graças a Deus eu e minha esposa estamos bem, né? Tá tudo transcorrendo bem dentro das limitações próprias pela situação atual, né? A quarentena, aquela dificuldade toda para adquirir gêneros alimentícios, para trazer aqui, para ir buscar remédio na farmácia, enfim, o mínimo necessário para a gente dar sequência no cotidiano, né, da vida encarnada. E mandar um recado que, graças a Deus, está tudo bem comigo, com a minha esposa, tudo. Por que eu estou falando isso? Né? Quer dizer, a gente está se relacionando bem, tá, não tivemos problema nenhum, né? Tá tudo em ordem. Mas é aquela coisa, por que eu estou falando nisso? Por que eu estou tocando nesse assunto? É que a gente, quando a gente fala, a gente procura abranger o maior número possível de pessoas e de situações para tentar aplicar o Evangelho de Jesus a todas as situações. Então, embora a gente não esteja vivendo, né, problemas de relacionamento, dificuldades e tal, a gente imagina que, pelas características aqui do nosso planeta, né, nós estamos encarnados no planeta de expiação e provas e tudo, e podem ter pessoas que estão sendo obrigadas à quarentena, ao confinamento, né, e que não tenham tanta afinidade assim, e que estejam passando por dificuldades de entrosamento, de harmonização, brigas, discussões e tudo mais, o que, graças a Deus, não é o meu caso com a minha esposa. Graças a Deus. Mas por que essa ressalva e por que eu toquei nesse assunto? Porque, como de outras vezes, né, a gente começa a falar e a gente lembra, mandando muitas vibrações, né, de conforto, de acerto, né, vibrações de harmonização e tudo, para aqueles lugares, para aqueles lares onde eventualmente isso possa estar faltando, né? E pode ser que eu tenha dado uma impressão que aqui em casa alguma coisa não estivesse bem, o que não é verdade. Graças a Deus está tudo bem, como eu já disse. Mas a minha esposa recebeu um telefonema direto, né,
uma mensagem ou alguma coisa assim, de uma amiga que assistiu, ou tem assistido às palestras, né, as nossas conversas e tudo, e que perguntou para minha esposa: "Oh, Nina, tá tudo bem com você, com o Fernando? Porque ele fala sempre com problemas e tal, né? Que as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, que deve estar difícil, tal, tá tudo bem com vocês?" Né? Então eu estou abrindo esse parênteses e mandando esse recado que, graças a Deus, está tudo bem, com a gente está tudo bem, e que a gente, quando fala na tribuna espírita, a gente procura citar exemplos, né? E é evidente que a gente pode, eventualmente, se encaixar em muitos exemplos desse que a gente dá. Mas nesse caso específico, não é o caso. Então, quem tiver pensado que eu tenha falado, né? Porque o meu raciocínio foi o contrário. Eu falei, quando a gente se dá bem, não tem problema nenhum, né? A gente ficar em quarentena com pessoas com quem a gente se dá bem. E quando essa quarentena ela é obrigatória e as pessoas não se dão tão bem assim, é que precisam mais do Evangelho de Jesus. Então é lembrando dessa possibilidade que a gente tocou e tem tocado nesse assunto, né, que me parece uma situação possível e plausível nos dias atuais. Né? E lembrando principalmente que as pessoas que eventualmente tenham dificuldade de relacionamento em casa, que não é o nosso caso, que elas se aproximem mais ainda do Evangelho de Jesus, aproveitem essas lições, esses ensinamentos do nosso querido mestre, né? O meigo nazareno, o Rabi da Galileia, enfim, tantos nomes que o nosso querido mestre tem, né? Deram para ele. Mas, enfim, então, dado o recado, graças a Deus está tudo bem, mas a gente, né, precisa sempre lembrar que os sãos não precisam de médico, né? Jesus, quem tem dificuldades é que precisa aplicar o Evangelho de Jesus. E nós mais ainda, né? Nossa responsabilidade é maior ainda. Muito bem. A gente tem falado, né, sobre essa questão da pandemia e tudo mais, que o homem evoluiu muito por fora, mas dentro ainda ele carece de recursos. Ele olha muito para fora e, convenientemente, se esquece de buscar o olhar para dentro. As grandes conquistas tecnológicas da humanidade, embora necessárias e louváveis, prenderam a atenção do homem no mundo exterior. Com isso, o homem desaprendeu de viver consigo mesmo. As exigências da vida moderna, a pressa, a correria, contribuíram em muito para esse estado de coisas. E, infelizmente, a superficialidade tomou conta de todos os relacionamentos. A busca insana por estabilidade e segurança materiais, lamentavelmente para os insensatos, justifica qualquer comportamento. Não importa. Né? O fim justifica os meios, e a gente sabe que não é assim. Né? O homem desaprendeu de viver junto em harmonia com os seus semelhantes e com a natureza. Não olha mais para o céu, não busca mais as estrelas, não admira a beleza das montanhas, das águas, das árvores, dos animais. Perdeu aquele olhar de contemplação. E não olha mais para outro ser humano, nem se comove com ele, não sente mais empatia, nem compaixão, nem altruísmo, nem compreensão, nem resiliência. Nessa alternância de emoções, o homem esquece-se de que neste mundo, nesta dimensão da existência, tudo é fugaz, é passageiro. Tem um amigo brincalhão, ele diz: Fernando, tudo é passageiro, com exceção do motorista. Mas no nosso caso, como diz, sempre nos relembra o Júlio, Jesus está no leme, né? Ele que está na direção. Então, o nosso motorista é Jesus, nós somos todos passageiros.
Mas há milênios o homem se preocupa com a questão da fugacidade. Tudo é fugaz, tudo é passageiro, e nesse momento caótico da história da humanidade terrestre, nós temos. Foi colocada à nossa frente, assim, com toda a crueza, a questão da efemeridade. Tudo é efêmero. Onde estava aquela nossa vida que nós tínhamos em janeiro deste ano, em fevereiro, até começar esse isolamento? Onde está aquela nossa vida? E a vida do ano passado? E aquela correria e aqueles azáfamas do diário? Acabou. Não sabemos se volta. Ou se voltar à convivência social, né? Certamente há de voltar, mas nós queremos crer que aconteça em outras bases, em outra situação. Eu me lembrei de comentar uma questão que os jovens vão me perdoar, mas eu me lembrei muito dessa questão do contágio. Pensei o que é o contágio. E eu fui ao dicionário. Então, o contágio, segundo o Aurélio, é um substantivo masculino que ele significa transmissão de doença de um indivíduo a outro por contato imediato ou mediato. E outra definição, transmissão de males ou vícios. Isso é contágio. Contagiou. Encostou, pegou. E procurei também o verbo contaminar, que diz, na sua primeira definição, que é a mesma coisa que contagiar, provocar infecção em, corromper, viciar, contagiar. Eu me lembro, sem querer ser moralista, né? Mas as pessoas atualmente, elas perderam um pouco a noção e vinham num crescendo de pouco caso com relação a essas duas palavras, o contágio e o verbo contaminar. Esquecendo-se um pouco, ou bastante, né, das aulas de biologia, né, e até menosprezando os ensinamentos do nosso querido Dr. Bactéria. Então, hoje eu me lembro, né, de um costume atual, do jovem atual, não queremos ser moralistas, né, nem puritanos, muito pelo contrário, mas realmente a despreocupação com que os jovens estavam se relacionando, né, nas baladas por aí, né, os tais beijaços, né, beija um, beija outro, beija outro, beija outro. Isso antigamente não era assim, e a quantidade de pessoas era muito menor. Então a contaminação de tipos de doença era muito menor, as pessoas se preservavam mais, as pessoas cuidavam mais de si, as pessoas não se permitiam se expor dessa forma. E hoje, de repente, isso chegou num ponto em que a gente, pensando só sobre o aspecto biológico, né, só sobre o aspecto de contato humano, sem questionar a questão filosófica, moral ou religiosa do acerto ou erro desse comportamento, né? De uma certa promiscuidade, sem considerar esse fato, né, a gente vê hoje, com certeza, de que nós estávamos vivendo muito, 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 muito distantes de uma realidade que estava à nossa frente. O contágio, a contaminação. Com o número de pessoas que existem no mundo, o número de possibilidades genéticas, químicas, físicas, fisiológicas, as adaptações que os organismos microscópicos produzem a cada pouco,
E o comportamento do ser humano com relação a isso, a falta de noção, a falta de consciência dessas situações, me fez lembrar que a gente, por exemplo, num prédio público, hoje já estão lembrando, né, as pessoas sobre esse comportamento, mas a gente colocava o botão o dedo no botão do elevador, carrinho de supermercado, e uma série de pontos que muita gente tinha colocado a mão ali e a gente não sabia, eventualmente, do que a pessoa era portadora. Ah, Fernando, mas aí você está sendo, né, alarmista, você está exagerando. Aí também a gente não vai mais sair de casa, a gente tá aí, chegou, né? Chegou o momento. Nós não estamos mais saindo de casa por conta exatamente dessa contaminação, desse contágio, né? Físico, biológico, de tanto que o homem abusou. E foi leviano, digamos assim, em não considerar essas possibilidades. Ah, nós vamos ficar neuróticos, não vamos sair de casa, vamos sair numa redoma? Não, é claro que não. Mas a gente precisa ter consciência de que existe uma contaminação, não só do Covid, da pandemia, não só disso, mas uma contaminação de várias outras moléstias, afecções. Eu não sou da área biológica, né? Mas os médicos e enfermeiros que conhecem essa área sabem que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Se a gente tivesse mesmo uma noção mais real da coisa, há muito tempo a gente já tomaria uma série de medidas de autoproteção. Assim no aspecto físico. Agora, o que eu me lembrei? Existe a contaminação física. Mas e a contaminação espiritual? E a contaminação, o contágio moral? Dos pensamentos, das atitudes, o envolvimento por energias negativas, os hábitos perniciosos da dúvida constante, sistemática e sem sentido, não a dúvida construtiva, não a dúvida que pesquisa, que estuda, que busca soluções, mas aquela dúvida pelo prazer de duvidar, a crítica pelo simples prazer de discordar. Quantos comportamentos errados, quantas atitudes negativas nós precisamos evitar. Nós precisamos entender e ter em mente que esse isolamento social, né, essa contenção, o fato de estarmos todos compungidos, obrigados ao isolamento, ele não representa só, embora a sua maior necessidade se perfaça e seja flagrante no aspecto físico, né, na matéria, no plano material, mas esse isolamento ele é necessário também sob o aspecto espiritual. Tanto é que nós já dissemos, né, que o planeta ele tem se renovado, a gente tem visto aí, é só procurar no YouTube, procurar no Google, enfim, vários locais do planeta já em tão pouco tempo se limparam. Animais que tinham sumido voltaram. As águas estão limpas. Locais que estavam praticamente perdidos se recuperaram em tão pouco tempo. Imaginem a psicosfera, imaginem as energias mentais e espirituais que envolvem o nosso planeta. Imaginem o plano espiritual
as cidades espirituais que orbitam em volta do nosso planeta, como no filme Nosso Lar a gente pôde ver. Né? Eu acho que foi aquele filme, mostrou coisas, foi muito feliz. Né? Teve muitas imagens muito interessantes que foram muito bem aplicadas e mostraram muito bem a obra de André Luiz. Né? Mas a verdade é que o plano espiritual também que envolve a Terra precisava se limpar. E o homem precisava de parar de produzir lixo mental. Eu vou contar uma história que eu costumo contar quando a gente conversa sobre essa questão de pureza de coração. Jesus, ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E disse que o reino dos céus, ele não disse o reino dos céus é das crianças, mas daqueles que se lhes assemelham. E qual a característica da criança principal? A pureza. A pureza do não saber, do desconhecer, aquele impulso natural. E a gente precisa olhar para um sorriso de uma criança e sentir novamente toda aquela pureza para entender o que Jesus queria dizer com puro de coração. Uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração. O que Jesus quis dizer com isso? Muito bem. Eu costumo contar uma história para ilustrar este tema, que é a seguinte. Vamos imaginar que nós estamos na porta de casa, antes da pandemia, porque agora não pode ficar na porta. Antes da pandemia, a gente estava na porta de casa. Vamos imaginar que a gente estivesse na porta de casa. E de repente a gente começa a escutar os batuques de uma escola de samba. Os acordes, as marchinhas de carnaval, aquele batuque, aquela coisa. E de repente esse bloco vira esquina. Vira esquina e vem em nossa direção. Com passistas, bateria, porta-estandarte, todo o equipamento. Chega em frente à nossa casa e aí nós convidamos esse bloco, essa escola de samba, para entrar em casa. Olha, vamos entrar em casa, por favor, fiquem à vontade. E todos vão entrando um a um. Olha, aqui minha sala, está aqui meu sofá, minha televisão, fiquem à vontade, sambem por aí, pode subir em cima da mesa de centro, não tem problema nenhum. Olha, esse aqui é meu quarto, quem estiver cansado, quiser tirar uma soneca, pode, não tem problema. Olha, aqui é a cozinha, tá? Fiquem à vontade, se estiver com fome, pode se virar, que não tem problema nenhum, quintal, churrasqueira, se quiser, eu acendo já a churrasqueira, vocês fiquem à vontade e tudo mais, etc. E aquilo, né, a escola de samba ali em ação, em movimento, a cantoria, a dança e tudo mais, aquele batuque, aquela coisa toda. E passado um tempo, as pessoas se despedem de nós e vão embora. E a gente as acompanha até o portão e fala: oh, tchau, voltem sempre, viu? As pessoas olham, quando eu conto essa historinha, as pessoas olham um pouco incrédulas, dão um pouco de risada, né, e tal, e tudo. Onde ele quer chegar com isso, né? Aí eu faço a pergunta fatal. A gente faz isso? Essa é a pergunta. A gente faz isso? Nós permitimos que pessoas desconhecidas e tal. Aí eu abro um parênteses, porque é apenas uma forma, né, da gente exemplificar uma determinada situação. O samba, a escola de samba, fazer um parênteses bem vigoroso aqui, porque o samba é uma manifestação cultural e a gente não está querendo comparar com coisa errada. Não é nada disso. Não me venham
falar que não é isso, não. Né? Pelo contrário, é uma manifestação cultural, traz alegria, traz envolvimento, né? Traz uma série de coisas positivas. Eu mesmo, vou contar um segredinho para vocês, na faculdade eu tocava cuíca. Né? Então aí já, já dá para ver que a gente gosta bastante e tudo mais. Então não é nesse sentido, não é a crítica nem preconceito, muito pelo contrário. Mas é apenas um exemplo, né? Apenas para a gente ter uma ideia. E a pergunta permanece, quer dizer, a gente faz isso? A gente permite que as pessoas entrem em casa, sambem na nossa sala, na cozinha, no quarto, pessoas desconhecidas, né? Fazem maior bagunça, maior fuzuê, jogam as coisas no chão. Não, pode deixar, depois eu limpo. Aí quando eu pergunto de novo, a gente faz isso? Já são poucos que respondem não. Aí eu insisto, mas a gente não faz isso? Aí o pessoal já começa a parar de dizer não, diante da minha insistência, né? E aí a gente explica. A gente pode não fazer isso dessa maneira com a nossa vida encarnada na matéria, no plano material. Mas no plano mental, nós somos useiros e vezeiros em fazer isso. Aliás, a gente faz mais. Quando a gente vai a um centro espírita, como a nossa querida Seara Esperança, quem vai pelas primeiras vezes e tal já entra desconfiando, procurando alguma coisa errada. Onde será que estão os espíritos? Por onde que vão os espíritos? Como é que é o negócio aqui? Saber, vão pedir dinheiro? Como é que é? Tudo é igual, tudo interesse material. Como é que vai ser esse negócio? Aí vai fazer orientação, vai fazer um tratamento, vai tomar um passe. Aquela preocupação está tão grande que uma verdadeira capa envolve a pessoa, que a pessoa cria e alimenta isso. A desconfiança, o medo, a incerteza. E isso envolve a pessoa, e a pessoa é como se fosse uma capa plástica. O plano espiritual vai lá, dá o passe, faz o que for possível, mas dependendo do estado da pessoa, aquilo escorre que nem água no plástico. O plano espiritual pega aquela energia que vai, digamos assim, caiu no chão, né? E torna a reaproveitar, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Mas a pessoa que foi a uma casa espírita pedindo uma ajuda, pedindo uma orientação, pedindo uma cura, pelo estado mental dela, ela não se abriu, ela não abriu o seu coração. Então, ela mesma pode tornar muito difícil a recepção dos benefícios que o plano espiritual até tinha programado para ela naquela noite ou naquele dia. Mas aí a pessoa sai do centro espírita e faz o contrário. Lá ela se fecha. E quando ela põe o pé na rua, ela abre o seu coração para toda e qualquer manifestação. A primeira fechada que a pessoa leva no trânsito, ela se desequilibra. A primeira lembrança de uma rusga no trabalho, com um colega de trabalho, com o chefe ou com o subordinado, ela se desequilibra. O primeiro acontecimento, primeiro telefonema mais ácido, ela se desequilibra. E o que ela faz? Ela abre a sua casa íntima, ela abre o seu coração, abre a sua sala de visitas, o seu quarto, né, a sua cozinha, ela abre todo o seu íntimo, todo o seu interior, para entrar em energias que não interessam e que só vão bagunçar
a sua intimidade. É assim que nós agimos. Então, pureza de coração, por isso que Jesus disse que bem-aventurados os puros de coração, e o céu não é das crianças, é daqueles que se lhes assemelham, porque a criança é pura. E a pureza de coração é uma escolha. Não significa absolutamente sinônimo de ignorância, de não saber, de desconhecer, não é nada disso. A pureza de coração é fruto de um trabalho intenso, muito forte, determinado, em que a pessoa escolhe ter o coração puro, escolhe não deixar entrar coisas ruins, bagunça na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus atos, nas suas palavras. É opção da pessoa ser pura. Não é fruto, repetimos, de ignorância e desconhecimento. Não é. A pureza de coração, ela é fruto de uma escolha. A pessoa tem que olhar o mundo à sua volta, olhar os acontecimentos da sua vida e escolher ter pureza. Não se deixar envolver e desequilibrar pelas coisas ruins que aparecem pelo caminho. A vida, ela acontece num suceder de ações, de dias. Na mensagem que o Emmanuel leu, que eu gosto do Emmanuel, o Júlio, estou te comparando com o Emmanuel, Júlio. Tá? Para nós, pelo menos em termos de carinho que a gente tem por você, tá bem ali, ó. Mas na mensagem que o Júlio leu, né, do Fonte Viva, o Emmanuel diz que o ano tem 365 dias, se não for bissexto, né? E cada dia é uma nova oportunidade, é um novo amanhecer, é um novo momento da gente tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Cada dia o sol nasce de novo. Se a gente não conseguiu fazer no dia anterior, a grandiosidade e a misericórdia de Deus é tão grande que dá uma nova oportunidade para a gente conseguir fazer. Então o homem tem que entender que ele não vai se transformar do dia para a noite, mas que ele precisa dar um passo, pequenino que seja, a cada instante. Essa noção de que a pessoa não pode parar e que mais ainda a gente, nesses momentos que a gente tem que lutar por conquistar novas virtudes, é uma coisa que tem que ser o ar que a gente respira. Tem que ser essencial para a gente nesses momentos. A noção de que nós precisamos conquistar novas virtudes. E a pureza de coração é uma delas. A pureza de coração é fruto de uma escolha consciente que a pessoa faz. De não se envolver emocionalmente com coisas ruins. Não se envolver emocionalmente com sujeira, com detritos. Não se preocupar com o dia de amanhã. Nossa, Fernando, agora se pegou pesado, né? Não se preocupar com o dia de amanhã não quer dizer irresponsabilidade, quer dizer ter fé. Vamos ter fé, porque o Júlio sempre diz, tenhamos fé. Deus nos dá a direção e Jesus está no leme. Jesus nos conduz. E é essa escolha que nós devemos ter, de a cada dia plantar uma nova sementinha, cada dia fazer um esforço a mais, cada dia a gente escolher essa pureza do coração. No livro da Esperança, do Emmanuel, esse livro ele é semelhante àqueles A Fonte Viva, A Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, né? Ele seria o último, se não me falha a memória, o último dos livros. E tem uma mensagem, número 18, que tem o título Pequeninos. E se baseia numa passagem do Evangelho de Marcos, em que Jesus disse:
Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E uma passagem do Evangelho, do capítulo 8, o item 3, que diz o seguinte: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. No mundo, aí o Emmanuel comenta, no mundo resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. Indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desprezo fora das portas. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Então, aqui significa não só as crianças, de um modo geral, né, mas a nossa condição de infantes espirituais. Nós somos crianças espirituais. Nós estamos começando a nossa caminhada. E começar a caminhada significa que nós temos que lembrar como a gente era. Olhar as crianças de hoje e nos abeberarmos daquela pureza, daquele olhar, daquele sorriso. Quem tem filhos e está convivendo mais com eles nessa idade, pequeninos ainda, quem já tem netos, como eu, e que está tendo essa oportunidade extraordinária de ver o sorriso do meu neto, aquele olhar de candura, não tem preço. E é isso que nos faz lembrar que a pureza de coração, ensinada por Jesus, é um ato de escolha, de opção. E essa opção nós precisamos fazer para que possamos ver o reino de Deus, com a graça de Deus. Graças a Deus, fiquem com Deus e com Jesus. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí pela leitura, pelas palavras, Fernando. E nós vamos passar agora então para o nosso querido Paulo Ricardo. Ele vai fazer aí as vibrações, né, da noite para nós. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, Fernando. Boa noite a todos os amigos aí. Vamos então fazer as vibrações desta noite. Neste momento de paz, harmonia e tranquilidade, equilíbrio, lembremos-nos de que viver é um ato de amor. E sendo assim, elevemos nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo,
deixando jorrar de nossos corações o que de melhor há em nós. Pai, fonte de toda vida, aqueles que te procuram sempre vêm pedir, mas hoje nós queremos doar. Utiliza-te, Senhor, da nossa fragilidade, que é tudo quanto dispomos para em doação total em favor de nossos irmãos necessitados. Assim vibremos pela paz de nosso planeta e por seus dirigentes, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sentem nas ocorrências da vida, é por lhes faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se dizem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem com amor desvelado e compassivo. Doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos fé pelos incrédulos na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, desdobrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos, para que sejam socorridos, e também pelos fortes, para que sejam bem conduzidos. Vibremos pelos que ensinam, para que possam construir a comunidade dos homens de Deus. Vibremos pelas crianças, pois a infância é a experiência em começo que nos compete orientar e conduzir. Vibremos pelos jovens, para que não mergulhem nos abismos da ilusão. Vibremos pelos idosos, pois já percorreram um longo caminho e ainda se faz necessária muita energia para cumprir a sua jornada. Vibremos pela família, porque esta cresce à medida que crescemos com amor. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares, porque o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhantes igrejas da família, teremos a existência transformada na direção do sumo bem. Vibremos pelos que choram em todas as dimensões da vida, porque o pranto é a água da purificação. Vibremos pelos criminosos, pois onde estiverem são prisioneiros da consciência, guardada pelo remorso, então transformado em sentinela vigilante. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, para que possam compreender que toda dor é renascimento. Vibremos por esta casa, o Lar Seara Esperança, que nos acolhe, e também por todas as outras que divulgam e trabalham pela doutrina consoladora. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, principalmente por aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. Vibremos por aquelas pessoas que estejam em nossos pensamentos, para que tenham a serenidade, a coragem e a luz necessária para enfrentar as dificuldades desses nossos momentos atuais. Façamos uma vibração para todos os profissionais de trabalhos assistenciais, da saúde, da segurança, dos resgates, e todos esses que estão mantendo atendimentos e serviços, arriscando a segurança para que possamos permanecer em nossas casas. Deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer necessário.
Finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos, para sermos seus verdadeiros discípulos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, vamos dando continuidade ao nosso Evangelho e passamos, então, agora para a fluidificação das águas, né? Lembrando sempre para você deixar uma garrafinha de água ou um copo de água juntinho aí ao seu lado. E mesmo que seja também para direcionar para alguma pessoa mais necessitada, né? Um parente, um amigo. Depois coloque uma etiquetinha, de alguma forma tente fazer com que chegue até essa pessoa essa garrafinha de água, né? Senhor Jesus, abençoa estas águas e que o Senhor permita que elas possam ser fluidificadas pelas mãos desse verdadeiro discípulo de amor, Bezerra de Menezes, para que quem delas tomar possa curar todas as enfermidades do corpo e as angústias da alma, que assim seja. E assim fazemos então a prece de Dr. Bezerra de Menezes, oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E assim seja. Graças a Deus. Aí, lembrando ainda, né, das vibrações que sempre nos são solicitadas, né? Vamos novamente fazer uma vibração para Raquel Curcio, né? Ela é enfermeira no Hospital Regional aqui Sul, né? Está com Covid. E vibrar também para todos os médicos, enfermeiros, e até mesmo para todos os que se encontram lá hospitalizados, né? Nos foi solicitado também vibração novamente para Sofia de Souza Andrade, e também novamente para o Carlos Eduardo Cadu, da CET, né? Para o Mauro Leal, que ainda está entubado, né? O Rodrigo Henrique de Oliveira também, vamos fazendo também essa vibração e vibrando pelo nosso planeta como um todo, né?
Que assim seja, graças a Deus, né? E vamos encerrando então o nosso Evangelho, fazendo uma leitura novamente do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca. Ninguém remenda a roupa velha com retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas de couro. Se alguém fizer isso, as vasilhas rebentam, o vinho se perde e as vasilhas ficam estragadas. Por isso, vinho novo é posto em vasilhas novas. Jesus, Marcos. A resolução de quase todos os problemas passa necessariamente por este ensinamento de Jesus, para coisas novas, novas ideias, novos comportamentos, novas atitudes, enfim, um novo modo de ser. Como afirmou o mestre numa síntese perfeita, vinho novo é posto em vasilhas novas. Quase todos nós, porém, queremos vinho novo, mas ainda utilizamos vasilhas velhas. Pretendemos uma vida nova, mas não abandonamos as coisas velhas que estão empoeiradas dentro de nós. Não raro, quando adoecemos, pretendemos a cura, vinho novo, porém, queremos manter os mesmos comportamentos que nos levaram à enfermidade, vasilha velha. De nada adiantará o esforço dos médicos, ou mesmo do espírito de luz em favor da nossa saúde, se ainda permanecemos com a vasilha velha dos comportamentos doentios, dos hábitos nocivos e dos sentimentos negativos. A tal respeito, o espírito Bezerra de Menezes, dedicado mensageiro do alto, escreveu palavras esclarecedoras. Fui ao médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar, por não terem interesse em mudar de vida. Muitos lutam para manter em equilíbrio os níveis de pressão arterial, tomam remédios, evitam o uso imoderado do sal, mas não combatem a irritação, a cólera e a ansiedade. Em vão, colocam vinho novo do tratamento médico nas vasilhas de velhos comportamentos emocionais doentios. É remendo novo em pano velho, remedeia, mas não cura. Quantos almejam uma vida mais feliz, contudo, vivem se contaminando por ações tristes do passado, que teimam em não deixar para trás, e com isso impedem a felicidade de se aproximar. Querem que Jesus lhes traga a felicidade, mas não escutam o Mestre que exaltou o perdão como condição para ser feliz. As palavras perdão e perdoar aparecem constantemente na Bíblia, e o Cristo deu tanta ênfase ao assunto que mandou que perdoássemos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O número 7 na Bíblia geralmente é interpretado como o número da perfeição. É por isso que na visão do Cristo ninguém progredirá na vida, nos aspectos físicos, emocional, mental e espiritual, sem fazer do perdão uma prática diária. E hoje a ciência vem comprovando esta verdade. Segundo Fred Luskin, doutor em Psicologia da Saúde pela Universidade de Stanford, as pesquisas realizadas nessas diversas disciplinas indicam que o aprendizado do perdão beneficia as pessoas de diversos modos. Ao adquirir poder do perdão, você irá sentir um desenvolvimento das emoções positivas. Obterá um aceno mais fácil aos sentimentos de esperança, solicitude, afeição, confiança e felicidade. Você irá se beneficiar por sentir menos raiva. Você sentirá menos deprimido e desesperançado. Também desenvolverá uma maior visão espiritual.
verá o mundo como um lugar mais favorável e irá se sentir mais ligado às pessoas e à natureza. Qualquer que seja a maneira do perdão, ajudá-lo, a ciência atual é clara: renunciar aos ressentimentos fará bem a você. Outras tantas pessoas insistem em dar importância demasiada aos aspectos negativos da vida e assim não notam quantas coisas boas estão acontecendo, sendo fácil perceber que, agindo desta maneira, jamais se sentirão felizes, porque seus olhos estão contaminados pelas coisas negativas. Outras esperam que a felicidade venha na carruagem dos grandes acontecimentos e assim passam a vida numa expectativa que nunca se confirma, pois a felicidade geralmente se esconde nas coisas simples da vida. O sofrimento que bate à nossa porta é convite à renovação. Renovar é uma nova ação, um jeito diferente de ver, entender e fazer as coisas. É claro que existem áreas da nossa vida em que tudo está caminhando bem. São os setores onde nós estamos fazendo o que é certo e adequado ao nosso nível de evolução. No entanto, o sofrimento vem cutucar as áreas que estão precisando de renovação, onde nós já temos condições de agir de forma melhor e mais adequada ao nosso nível de consciência. E nisso consiste a proposta de Jesus: para coisas novas, novas atitudes; para vinho novo, novas vasilhas. Paremos então de remendar a nossa vida com velhas atitudes. Troquemos de roupa, joguemos fora aquela velha calça de rebeldia, troquemos logo a camisa do desânimo, tiremos os sapatos da preguiça, arrancamos as vestes da falta de amor. Precisamos de roupa nova. O amor é a nova coleção da nossa vida. Vamos nos vestir de coragem, alegria, bom ânimo, perdão, confiança e perseverança. E somente assim, com as roupas novas, a vida se renovará para nós. Muito bem. Então, vamos chegando então ao termo desse nosso evangelho. Acho que dá tempo ainda. Vamos agradecer então a presença aí do nosso querido Fernando Brandão, do Paulo Ricardo. Boa noite a vocês. Obrigado, Paulo. Boa noite, Hugo. Nós é que agradecemos a oportunidade. Exatamente, nós que agradecemos. Queria aproveitar para mandar um abração para o Júlio, para o Paulo e para o Mauro, né? O Mauro nunca aparece, a gente precisa fazer o Mauro aparecer aí. Precisa mostrar o responsável, né? Mauro, um abração para você aí, fica com Deus, com Jesus. Paulo, prazer em revê-lo, viu? Você é sempre uma pessoa muito querida. Júlio, muito obrigado pela oportunidade do trabalho. E, amados irmãos, fiquem com Deus, com Jesus e muita pureza. É uma coisa interessante essa mensagem que você leu, como ela encaixa, né? Como ela explica tudo aquilo que a gente vem conversando sobre pureza de coração e tudo. Então, isso dá consciência para nós de que a gente é mero instrumento. O plano espiritual orquestra tudo com carinho e um suporte tão extraordinário, tão maravilhoso, né? Que é só quando a gente vê essas coisas acontecendo que a gente fala, nossa! Um abração para vocês, um beijão, fiquem com Deus. Beijão também, fiquem com Deus, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso. Então, obrigado aos nossos queridos Paulo. E olha, eu tenho cobrado o Mauro, além dele conhecer muito na parte técnica, uma hora ele vai aparecer aqui para nós ainda. E todos nós vamos nos surpreender, viu? Pois é. Uma consciência, fala super bem e já tem assim um entendimento, uma visão. Com certeza vai nos surpreender a todos. Mas... Não é, Paulo? É aquele venha, Mauro, venha. Muito bem. Então, nesse clima assim harmonioso, né, de alegria, de realização, vamos encerrar então com a oração do nosso querido Lars Esperança.
bom? Bom, quero agradecer-te, Senhor Jesus, pela minha vida tão bela, por poder fazer parte dessa família espiritual, deste lar Seara de Esperança. Muito obrigado, meu Deus. Quero agradecer-te, Senhor, por poder estar na presença amiga e na proteção de Francisco de Assis, que nos ama sempre, sem nada pedir. Quero agradecer-te, Senhor, meu mestre, por poder aprender com os exemplos de disciplina, paciência e amor de Pai generoso de Frei Abílio, pela sabedoria, tolerância e doçura do Dr. Mateus. Quero agradecer-te, Senhor Jesus, por poder receber as energias salutares e revigoradoras pela luz maravilhosa das mãos que oram e curam de Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Quero agradecer-te, Jesus, por nos permitir reencontrar nossos irmãos encarnados e desencarnados e juntos podermos trabalhar para o bem do nosso próximo. E com sua permissão e o nosso merecimento, podemos alcançar a paz que tanto esperamos. Que as energias geradas por essa oração possam chegar até os nossos queridos e amados irmãos Chico Xavier e Emmanuel, em retribuição a tudo que fizeram e continuam fazendo por nossa casa e por nós, para que assim se cumpra a sua vontade. Quero agradecer, Senhor Jesus, sei que não sou merecedor de teu amor, nem do que recebo desta casa, de seus mentores, amigos e colaboradores espirituais, mas agradeço a todos do fundo do meu coração, e que a sua luz e seu amor esteja sempre em nós. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus, povo Juca. Muito bem, então. Então, vamos encerrando então aí o nosso evangelho, né? Um nosso abraço aí triplo, uma boa noite, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, e Ele assim o quererá. Obrigado, boa noite.